Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ontem tivemos um culto abençoadíssimo, uma palavra tremenda do Paulo César Zaffanelli. Está disponível para você no nosso canal no Facebook, facebook.com.br Igreja Casa na Rocha, e também no nosso YouTube, PR Giovanni, tá bom? Está disponível ali o nosso culto, a palavra abençoadíssima chamada Vencendo as Adversidades. E quero deixar aqui um convite para você nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Bem no centro, pertinho do Posto do Brasil, pertinho aqui da Aviação Umuarama, na frente da Unitron. Aqui estamos servindo ao Senhor, pregando a palavra, cuidando das vidas e, ao mesmo tempo, fazendo o reino de Deus se expandir a partir dos nossos corações. E agora vamos que vamos, né, na nossa jornada através de provérbios. Estamos estudando os 700 e poucos provérbios aqui, através da palavra de Deus, aprendendo princípios, valores, ensinamentos preciosos para que possamos aplicar no nosso dia a dia e possamos viver debaixo da sabedoria do Senhor. A palavra-chave do livro de Provérbios é a sabedoria, a prudência, o discernimento, o entendimento, o conhecimento de Deus, mas principalmente sabedoria, que é ver a vida do ponto de vista de Deus. Conhecer a Deus e aplicar o conhecimento de Deus no nosso dia a dia. E estamos aqui em Provérbios 14, versículo 17. Provérbios 14, 17. O texto sagrado diz: o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Ou seja, se você se deixar levar pela indignação, né, pela ira, pela cólera, pela explosão emocional, no sentido de violência, de perder o controle de si, o desgoverno, você fará doidices, ou seja, fará loucuras. E toda vez que a gente faz loucura, a gente faz besteira. E acaba amargando consequências terríveis, nefastas, odiosas sobre a nossa vida. Então toma cuidado. A indignação, quando tem uma boa base, tudo bem, né? A indignação porque alguém está sofrendo algum agravo e eu preciso fazer algo a respeito. Beleza. Mas se você se indigna à toa, ou seja, sem um bom motivo, sem uma causa justa, você fará doidices, loucura. E é tudo que o diabo quer, te levar a fazer loucura. Porque quando você faz uma insanidade, uma imprudência, uma insensatez, uma loucura, a sua vida é cheia de tragédias, tá bom? Mas a continuação aqui diz: e o homem de maus intentos será odiado. Ou seja, aquela pessoa maldosa que tem intento, uma intenção interna, né, para o mal, esse será odiado, né? E é assim mesmo, a nossa sociedade odeia pessoas violentas, odeia pessoas maldosas. Graças a Deus, o mundo tem mais pessoas boas do que más, no sentido de uma boa natureza, não de bondade capaz de levar à salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É pela fé que nós somos salvos, não é pelas obras. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não tenha uma motivação, um intento mal, porque se você tiver maus intentos, intenções malignas, maldosas, infelizmente você vai cair no descrédito e às vezes pode ser levado até a ser odiado pelas pessoas ao seu redor. Ninguém quer estar perto de uma pessoa ruim, de natureza ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa que todo o tempo fica tramando, arquitetando o mal dentro de si. Não seja assim, meu irmão. Por isso que nós precisamos estar conectados com o céu, conectados com Deus. Porque só nesse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré, Deus, pelo seu Espírito, através da transformação pessoal, que é o que a Bíblia chama de santificação, o poder de Deus agindo em ação dentro de nós, fazendo com que a natureza divina, espiritual, extraordinária, conectado com a fonte da vida, que é o Senhor, os maus intentos vão desaparecendo, glória a Deus, e aí as boas obras, os atos de justiça vão sendo florescidos e vão aparecendo na nossa vida. Nós vamos crescendo e florescendo no Senhor, debaixo da bênção e graça de Jesus. Versículo 18: os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes
serão coroados de conhecimento, né? Aqui simples, não no sentido positivo da palavra simplicidade, mas no sentido de ingênuos. Os ingênuos herdarão a estultícia, né? A estultícia no sentido aqui, né? Quem é simples demais, quem é muito singelo, assim, no sentido de ingênuo, acabará sendo lesado, enganado pelos outros. É nesse sentido. Mas os prudentes, aqueles que são sábios, aqueles que têm inteligência, aqueles que têm capacidade de sabedoria, de fazer escolhas sábias e prudentes, esses serão coroados com o conhecimento. Olha que coisa linda. Por quê? Porque você vai valorizar a sabedoria, você vai valorizar o conhecimento. Então, se você for prudente, você vai correr atrás do conhecimento de Deus, correr atrás da sabedoria de Deus. Você vai ler a Bíblia todo dia, a fim de que você seja uma pessoa sábia, prudente, inteligente. Paulo mesmo diz lá em Colossenses que ele ora a Deus pedindo que Deus nos dê o pleno conhecimento da sua vontade. Segundo lugar, ele diz que o Senhor derrame sabedoria do alto sobre vós. E em terceiro lugar, ele pede ao Senhor que Deus derrame sobre a igreja de Colossos também a inteligência espiritual. Olha só, 3 coisas que nós precisamos, segundo as palavras do apóstolo Paulo: o conhecimento da sua vontade, a sabedoria do alto e a inteligência espiritual. Outras versões dizem o entendimento espiritual. Nós precisamos disso. Eu preciso. E você precisa? Reconhece que precisa? Essas 3 virtudes, essas 3 qualidades que Deus quer derramar sobre os seus filhos, assim como nos ensina o apóstolo Paulo. Então, para que você seja coroado, e coroado aqui fala de honra, uma posição de honra, uma posição de glória, onde Deus será glorificado através da sua vida, por causa da sua prudência. Prudente é aquela pessoa diligente, cuidadosa, zelosa, que pensa antes de fazer, que não se deixa levar pelos sentimentos, pelas emoções, mas sim pelo caráter que ele tem forjado em Deus e pelas suas convicções, pela sua fé no Senhor, pelos princípios e valores do reino de Deus. Versículo 19: os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Olha só, se você fizer o mal, você vai acabar sendo vai ser servo daquele que é bom, né? Então, não pense que você fazendo mal contra os outros, você vai se dar bem. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que é o contrário. Os maus vão ter que se inclinar diante das pessoas boas. Inclinação aqui no sentido, serão envergonhados, terão que se reconhecer a bondade dos outros e que o outro é superior a ele por causa da sua bondade. Então, não vale a pena fazer o mal. Todo aquele que pratica o mal vai ter que se humilhar, vai ter que se envergonhar diante da pessoa boa. E os ímpios, ou seja, aquele que vive sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, ficará diante das portas dos justos. Por quê? Porque Deus vai exercer a sua bênção e seu favor sobre os bons e os justos, sobre aqueles que praticam o bem e praticam a justiça do reino de Deus. Vai honrá-los, vai elevá-los a posições e patamares maiores. E aqueles que são maus vão ter que prestar conta diante dos bons e diante dos justos. Vão ter que pedir auxílio, ajuda, se inclinar, se envergonhar, mas ao mesmo tempo se quebrantar diante deles, reconhecendo seus erros e as suas falhas. Olha o que diz: o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos, né? E a gente sabe que é verdade, infelizmente. Quando a pessoa é rica, ela é cheia de amigos, entre aspas. Mas o pobre muitas vezes é desprezado até por outro pobre, por outras pessoas. Então, isso aqui na verdade é a realidade, é o raio-x da nossa sociedade. Você é aquilo que você tem. Infelizmente, a nossa sociedade é egocêntrica, individualista, materialista, consumista, dá valor ao outro por aquilo que ele tem. É aquilo que está dizendo. Olha, isso foi escrito há praticamente 3.000 anos atrás. E continua valendo, sendo real. Por isso nós vemos que a Bíblia é atemporal, ela continua sendo válida hoje. Essas verdades nós sabemos. O rico é honrado, o rico, né, tem vários amigos e muita influência, porque o dinheiro abre portas em vários sentidos, né? Tem vários amigos, entre aspas.
mas o pobre muitas vezes é desprezado. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser como Deus. Deus não faz acepção de pessoas, porque ele tem muito, porque ele tem pouco. O que tem muito vai ser valorizado, o que tem pouco não, desprezado jamais. Se nós tivermos esse coração, estamos errados. Temos que nos arrepender, mudar de atitude, situações. Isso acontece às vezes até dentro da igreja. Lá no livro de Tiago, Tiago puxa a orelha dos irmãos com relação a isso. Os ricos eram privilegiados e os pobres eram menosprezados dentro da igreja. Nós não podemos ser assim. É o que a palavra de Deus está puxando a nossa orelha no dia de hoje, tá bom? Então guarde isso no coração. Você o seu valor está na sua relação com Deus e na sua importância como ser de dignidade, honra e respeito. Então você é precioso para Deus, independente do que você tem ou não tem, é o seu coração que Deus quer e é o seu coração que ele valoriza, tá bom? Amém? Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo através das suas redes sociais. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir, exercer a sua generosidade, ser um cooperador fiel nessa obra linda. Lance a sua semente e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E não só isso, aqui debaixo também tem todas as informações de como você pode participar da nossa comunidade e fazer parte da igreja Casa na Rocha. Um abração, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.